Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 21 de junho, e voltamos a debruçar-nos sobre a situação em Cabo Delgado, província situada no extremo nordeste de Moçambique. Após um 2023 de relativa calmia, Cabo Delgado voltou na primeira metade deste ano a ser palco de ataques terroristas de envergadura considerável. O Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, tem reivindicado a autoria de vários desses ataques, sobretudo no sul de Cabo Delgado. Em crescendo desde dezembro, estes ataques têm-se saldado em vítimas mortais e na destruição de casas, igrejas e hospitais. Ainda assim, o último grande ataque foi já há mais de um mês, a 10 e 11 de maio, contra a sede distrital de Macomia. Cerca de uma centena de insurgentes saquearam a vila e houve vários mortos e intensos combates com as forças de defesa e segurança de Moçambique. Para nos ajudar a tomar o pulso à situação em Cabo Delgado, é nosso convidado Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU e diretor executivo da UNOPS, a Agência das Nações Unidas para as Infraestruturas e a Gestão de Projetos. O apoio técnico deste episódio é da Salomé Rita e do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Jorge Moreira da Silva. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. O Jorge fala-nos a partir de Kigali, a capital do Ruanda, onde se reuniu com o primeiro-ministro e outros ministros. Mais adiante vamos perceber a importância do Ruanda na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Esta deslocação ao Ruanda segue-se a uma visita de 4 dias a Moçambique, além do acompanhamento dos projetos que estão a ser implementados pela UNOPS e que poderemos detalhar a seguir. Peço-lhe, Jorge Moreira da Silva, um primeiro diagnóstico da situação que encontrou em Cabo Delgado. Muito obrigado, Hélder. É um gosto estar consigo e com todos aqueles que acompanham este podcast. De facto, eu estive nesta semana em Cabo Delgado numa visita que esteve centrada precisamente no papel que a UNOPS desempenha no apoio ao governo, num programa financiado pelo Banco Mundial, na concretização de infraestruturas e de apoio social em Cabo Delgado. Que situação é que eu encontrei em Cabo Delgado? Encontrei uma situação que permanece instável em termos de segurança, embora não tenha, obviamente, o mesmo tipo de registro que teve em 2017 ou até em 2021-22, ainda assim estamos a falar de um contexto de insegurança e de intranquilidade. Não é um contexto que esteja que abranja toda a província de Cabo Delgado, está essencialmente concentrado no norte. Onde eu estive em Pemba é uma zona, a capital. Eu direi entre aspas segura, mas é evidente que, por exemplo, tinha visitas noutros distritos de Cabo Delgado, além de Pemba, que tiveram de ser canceladas no último minuto porque tinham ocorrido incidentes na véspera. Portanto, em termos práticos, a situação está significativamente melhor no plano de segurança, mas não está suficientemente seguro ao ponto de se poder dizer que existe a normalidade. Repare, o milhão de deslocados forçados que tiveram de fugir de casa, em especial no norte, para a parte sul de Cabo Delgado, a maior parte não regressou a casa e alguns que regressaram a casa voltaram a sair. Os números apontam para cerca de 1 milhão de deslocados forçados, deslocados internos, desde 2017, em especial depois de 2020. Metade regressou a casa, 500 mil, mas voltaram a sair 100 mil. Portanto, continuamos a falar de uma situação de intranquilidade. Eu acho que é importante sublinhar o progresso, porque também não faz sentido estarmos a falar destas coisas como se estivéssemos na mesma situação
de insegurança que estávamos em 2020, 2021 ou até 2022. Está significativamente melhor, mas não está suficientemente bem para que se tenha regressado à normalidade. E eu vi, obviamente, milhares e milhares de deslocados internos. Estive em aldeias, estive em comunidades, conversei com estes deslocados internos. Para quem nos está a ouvir, para simplificar, são refugiados internos. Tecnicamente não se chamam refugiados, porque refugiado é quando as pessoas saem do país, mas estes deslocados internos são pessoas que procuraram refúgio noutras zonas distantes da sua casa. E, obviamente, há uma segunda dimensão, Hélder, que é o impacto que isto tem nas comunidades de acolhimento. Porque é evidente que 1 milhão de pessoas que sai de casa e que vai para outras paragens coloca uma pressão gigantesca sobre comunidades, aldeias, que já viviam numa situação muito vulnerável. Eu vou dar talvez 2 ou 3 números para que se perceba que Cabo Delgado já era vulnerável antes dos ataques terroristas que ocorreram depois de 2017. 61% das crianças em Cabo Delgado vivem em situação de pobreza. 76% da população não tem saneamento básico e 56% da população não tem acesso à água segura. Isto já acontecia antes dos ataques terroristas. Ponha em cima disto, em cima desta enorme vulnerabilidade social e económica, falta de acesso à água, saneamento, saúde, educação, pobreza com níveis inaceitáveis. Em cima disto, coloque em segurança 6 mil pessoas mortas, assassinadas de uma forma violenta. Não estamos a falar apenas de mortes, estamos a falar de situações grotescas. Eu não quero estar em pormenores, entrar em pormenores por uma questão de pudor, mas com requintes de enorme violência que traumatizaram a população. Além destas 100 mil pessoas mortas, 1 milhão de pessoas deslocadas. Portanto, Cabo Delgado tem que continuar a ser uma prioridade da comunidade internacional e essa foi a principal mensagem que eu quis transmitir. Muito bem. A UNOPS é a agência da ONU de que o Jorge Moreira da Silva é diretor executivo e lidera o apoio a mais desse 1 milhão de deslocados de todos os distritos de Cabo Delgado. Estamos a falar de um apoio na ordem dos 200 milhões de euros, cerca de 187 milhões de dólares, portanto, mais de 200 milhões de dólares, cerca de 187 milhões de euros, um apoio financiado pelo Banco Mundial, como disse ainda há pouco, e destinado a projetos humanitários e de desenvolvimento no âmbito do Programa de Recuperação da Crise do Norte. É assim que se intitula este programa. No total são 143 obras de construção e reabilitação nos distritos de Mocimboa da Praia, Palma e Macomia, especialmente afetadas pelo terrorismo e com particular enfoque em áreas como a saúde, a educação e as águas. Também já aludiu a estas áreas. Mas em concreto, que obras são estas? Eu sei que já falou em cerca de 40 escolas, 24 centros de saúde, sistemas de abastecimento de água, vários, e também diversos mercados comunitários e incubadoras de empresas. Mas, em concreto, pode desembrulhar um pouco o que é esta quase centena e meia de obras da UNOPS em Cabo Delgado? Muito bem. Nós fomos desafiados pelo Governo há quase 3 anos para encontrar uma resposta social e económica que respondesse ao curto prazo e preparasse a resiliência para o futuro. Portanto, é um projeto que é simultaneamente humanitário e de desenvolvimento e que envolve não só a infraestrutura, mas também a dimensão de apoio social. Portanto, no fundo tem 2 pernas. Uma perna que é dar resposta à situação social e outra mais relacionada com as infraestruturas. Começando pela primeira abordagem, a abordagem social. A primeira questão, logo desde o início, foi o trauma causado à população, que viu coisas inimagináveis, que viram pessoas assassinadas na sua família da forma mais grotesca e brutal, e foi preciso... Aldeias incendiadas... aldeias incendiadas e pormenores absolutamente brutais de uma violência inaudita que a população não consegue esquecer. Portanto, o nosso programa envolveu apoio na área da psicologia e da psiquiatria
a mais de 40 mil pessoas. Esta foi uma vertente do projeto. Outra é a parte de treino vocacional. O Daesh está a recrutar também localmente. Ora, quando os jovens não têm emprego, quando não têm condições de subsistência, estão mais vulneráveis ao recrutamento. Por isso este programa envolveu mais de 12 mil treinos vocacionais que continuam ensinando os ofícios, seja em ambiente comunitário, seja dentro das prisões. Eu estive num estabelecimento prisional em Miese, onde o governo está a fazer formação vocacional para detidos, com o projeto sendo implementado pela UNOPS. Portanto, esta é outra dimensão na área social. Outra é a parte das sementes. As pessoas perguntarão, mas sementes, a propósito de sementes, bom, por uma razão prática, que é aquela população depende muito da agricultura e da pesca, e por isso em cada época agrícola, portanto em cada ano distribuímos cerca de 70 mil kits agrícolas com as sementes, com o adubo, com os fertilizantes, com todos os instrumentos que são necessários para a agricultura, e também estamos a entregar 73 barcos de pesca. Portanto, esta é a vertente, de alguma maneira, social e económica, que inclui também o registro civil de mais de 100 mil pessoas. Não se consegue fazer nada sem bilhete de identidade, sem cartão de cidadão. Ora, aquela população saiu de casa a correr, aldeias incendiadas, e não trouxeram documentos. Exatamente. Exatamente. Portanto, foi necessário também fazermos este processo. A segunda área é a área das infraestruturas. Não há desenvolvimento sem água, não há desenvolvimento sem saúde, não há desenvolvimento sem educação. E por isso este projeto prevê, como o Helder disse, cerca de 140 infraestruturas, que inclui 41 escolas, 24 centros de saúde, 50 sistemas de abastecimento de água, também 14 mercados comunitários, no fundo para ligar a produção agrícola à distribuição e ao consumo, e também incubadoras de empresas que são essenciais para o desenvolvimento da economia local. Portanto, este projeto iniciou-se há 3 anos e estamos agora na fase de entrega de obra. Eu estive esta semana precisamente para entregar ao Governo o primeiro centro de saúde na comunidade, na aldeia de Naminaue, e estamos a entregar também escolas, aquilo que tive a oportunidade de dizer ao Presidente da República, ao Presidente Nyusi e aos ministros com quem me encontrei, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, o Ministro das Finanças e da Economia, é que o projeto está a desenrolar-se a bom ritmo e até ao final de 2025 entregaremos toda a obra prevista. É precisamente, ainda bem que foca nesse prazo que foi estabelecido, porque nesta sua visita a Moçambique, além de ter entregado esse centro de saúde, também assumiu ou reassumiu o compromisso de que todas as infraestruturas previstas seriam concluídas dentro do prazo, ou seja, até ao final do próximo ano. O que eu lhe pergunto é se não serão previsões otimistas, tendo em conta um quadro bastante complexo, que inclui a volatilidade da situação. É certo que está um pouco melhor relativamente a outros anos, sobretudo 2017, 20, 21 e 22. 2023 foi um ano de relativa acalmia, como eu comecei por dizer neste podcast, mas desde dezembro do ano passado e nos últimos meses houve um regresso de ataques. Alguns bastante complicados, como o de maio. Mas também temos as eleições gerais de 9 de outubro, a reconfiguração do Parlamento que resultará do ato eleitoral, que além das legislativas e da eleição de governadores de províncias e respectivas assembleias provinciais, inclui ainda a eleição do Presidente da República, que será necessariamente uma cara nova, uma vez que Filipe Nyusi não concorre por ter atingido o limite de 2 mandatos previsto na Constituição. Portanto, haverá a partir de outubro, no nosso outono, mas na primavera moçambicana, uma reconfiguração política assinalável. Poderá o partido no poder manter-se o mesmo e, no entanto, há aqui, ao nível legislativo, por exemplo, mudanças que poderão ser de alguma monta. O Presidente da República será necessariamente outro que não Filipe Nyusi.
Portanto, a conclusão desta quase centena e meia de obras não poderá derrapar no tempo devido a esta amálgama de fatores? Essa é uma ótima questão e eu estou seguro que não, mas é uma questão fundamental, porque do ponto de vista político não haverá nenhuma estabilidade neste projeto. Primeiro porque há um apoio muito alargado da população em relação a este projeto, do sistema político, e não há nenhuma decisão política pendente para a execução deste projeto. A decisão política foi tomada há 3 anos, quando desenharam este plano nacional, este plano nacional para a resposta à crise no Norte. Portanto, essa decisão política está tomada, o desenho dos projetos foi também decidido do ponto de vista político, e a UNOPS ficou com a incumbência de executar o projeto com o financiamento do Banco Mundial. Portanto, existe a política, existe o enquadramento regulatório, existe o financiamento. Do nosso lado, trata-se da concretização. Portanto, não julgo que exista qualquer risco associado aos calendários políticos que sempre acontecem nos países. A segunda dimensão é o terreno, e é evidente que há 2 questões que são determinantes na execução de um projeto, que são as alterações climáticas, e Moçambique é um dos países mais afetados pela mudança climática, e isso tem impacto, obviamente, na construção de obra. As pessoas percebem isso facilmente em casa. Ora, Moçambique, apesar de emitir apenas 0,22% das emissões globais de gases com efeito de estufa, é um dos países com maior incidência de desastres climáticos, de ciclones, de cheias, de inundações, incêndios. Portanto, esta é sempre uma dimensão que condiciona a execução dos projetos. A segunda dimensão é a insegurança, os ataques terroristas, que obviamente criam uma dificuldade na construção destas obras. Mas eu julgo que foi por isso que nos escolheram, porque a UNOPS está preparada para trabalhar nestes contextos. A UNOPS trabalha, onde é que a UNOPS trabalha? A UNOPS trabalha em 85 países, mas 50% da nossa atividade está concentrada em países em conflito e com níveis significativos de violência. Onde é que nós estamos? Estamos no Afeganistão. Eu visitei, como sabe, o Afeganistão recentemente. Estamos na Ucrânia. Estamos em Gaza. Estamos que também visitou recentemente. Exatamente. Iémen, Myanmar, Somália, Sudão do Sul, Síria, Líbano, Haiti, Mali, eu posso continuar. Portanto, no fundo, nós somos uma das agências, talvez a agência a que mais se recorre, ou mais rapidamente se recorre, quando é necessário concretizar projetos em situação de vulnerabilidade. Isto não quer dizer que, obviamente, Cabo Delgado não seja em si mesmo um contexto difícil. Mas eu direi, quem trabalha, como nós trabalhamos nestes contextos tão exigentes, está obviamente bem equipado para trabalhar também em Cabo Delgado. E eu gostava de dizer uma outra coisa que eu acho que é importante em termos políticos, que é o enorme apoio que eu senti da população e das comunidades em relação a este projeto. Eu sempre que visito projetos, vou ao terreno, obviamente que registro histórias e conversas de que nunca me esquecerei. Eu procuro, quando vou ao terreno, não ter conversas só com políticos. Não há nenhuma ida ao terreno em que eu não tenha conversas longas, duradouras, com a população, com as comunidades locais, com os comitês de paz, com a sociedade civil, com estudantes. Ora, eu nesta visita a Cabo Delgado notei um enorme apoio da população ao trabalho da UNOPS, obviamente até pedindo para que fizéssemos mais, para claro, que além das escolas e dos hospitais que estamos a fazer, que fizéssemos mais. Por exemplo, em Naminaue, o presidente do Comitê de Paz de Naminaue, e para que as pessoas percebam o que é o Comitê de Paz. O Comitê de Paz é um conjunto de homens e de mulheres que não são políticos, que são escolhidos pela população naquelas comunidades para dirimir conflitos. Ora, estes comitês de paz tiveram um papel muito importante, porque 1 milhão de pessoas deslocados internos saíram com culturas, com hábitos, com experiências, com afinidades muito diferentes e de repente misturaram-se em comunidades diferentes, com potencial de tensão, de conflito. Uns têm emprego, outros não têm emprego, zonas de pobreza em que não há recursos para as pessoas
e aparecem mais pessoas à mesa. Portanto, estes comitês de paz tiveram um papel muito importante para estabilizar a relação nas comunidades. Ora, nesta comunidade, em Naminaue, que eu visitei, 9 mil pessoas vivem lá. É uma aldeia a 25 km de Pemba. Para que se perceba, eu para fazer 22 km demorei 1h30. Porque verdadeiramente a via, que não se pode chamar verdadeiramente uma estrada, para chegar a esta aldeia é, direi, quase intransitável. Nesta comunidade vivem 9 mil pessoas. Das 9 mil pessoas, 3 mil são deslocados internos. São pessoas que fugiram do norte de um terço. Ora, 1.336, foi isto que este presidente do Comitê de Paz me disse, são crianças. Então, repare, dos 3 mil refugiados internos, deslocados internos, 3 mil, um terço são crianças. Crianças que há 4 anos não têm escola. Há 4 anos que não vão à escola. Por isso, a construção daquela escola que nós estamos a fazer naquela aldeia, na Naminaue, vai ser extraordinariamente importante para aquelas crianças. Isto permite verificar como a UNOPS se tornou muito popular junto da população, e isto é importante porque eu gosto obviamente, que estes projetos digam, nós estamos ali por causa das pessoas e, portanto, não pode ser uma abordagem tecnocrática decidida em Nova Iorque ou em Copenhague ou em Geneve, e isso está a funcionar. Há uma outra coisa, eu não quero dar uma resposta tão longa, mas que é também importante, que é a lógica da localização. 97% de toda a obra que estamos a fazer, todas as obras que estamos a fazer, todos os produtos que estamos a comprar e a distribuir à população, 97% são de origem moçambicana. Portanto, são empresas moçambicanas, são fornecedores moçambicanos, são produtos moçambicanos. Para alavancar também a economia do país. Exatamente, e 50% são mesmo de Cabo Delgado. Portanto, nós não estamos a trazer tecnologia, serviços, produtos, empresas de outros países. Nós, no fundo, o que estamos a fazer é ajudar também a dinamizar a economia local. E isso é desenvolvimento. Muito bem. Eu queria passamos depois a um outro assunto que eu gostaria de falar consigo. Mas é um dado importante em termos políticos também, porque se nós olharmos para o mapa eleitoral, Cabo Delgado é tudo menos uma província despicienda. Aliás, é a terceira em número de deputados que elege, depois de Nampula e da Zambésia, e à frente de Maputo. E, portanto, é também importante olhar para estes números, para o mapa eleitoral, e perceber que a eleições tão próximas como estamos em Moçambique, não desguarnecer uma província que está, infelizmente, há 7 anos a ser assolada por estes ataques, às vezes de grande intensidade e noutras situações de intensidade assim mais intermitente e violência mais intermitente. Cabo Delgado, como temos vindo a dizer, enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada, com ataques reivindicados pelo Daesh, mas também por movimentos a ele associados. Nos últimos quase 7 anos, a situação vai assumindo contornos bastante, eu diria, mesmo chocantes. Por exemplo, no ataque de maio, foi assim o último grande ataque há pouco mais de um mês, a Human Rights Watch, uma organização não governamental de monitorização e defesa dos direitos humanos, afirmou que os extremistas usaram crianças para invadirem e saquearem a vila de Macomia, havendo até relatos de dezenas de crianças com cintos de munições e espingardas. Nos últimos dias, o Grupo de Amigos da Criança em Conflitos Armados em Moçambique, que é uma coligação informal co-presidida pelo Canadá e pela Noruega, mas de que também fazem parte países como a Suécia, os Países Baixos e a Irlanda, defendeu a intensificação de esforços para a proteção de crianças afetadas pela insurgência armada. E isto numa perspectiva de crianças vítimas, mas também crianças recrutadas e como peões desta atividade terrorista. Do que testemunhou no terreno Jorge Moreira da Silva, esses esforços a que estes grupos têm apelado estão a ser feitos pelas autoridades centrais, provinciais, distritais, locais e também pelas organizações presentes em Cabo Delgado, ou seja, esforços no sentido de proteger as crianças, neste duplo sentido de proteger as crianças, não só porque são necessariamente vítimas, muitas vezes morrendo, outras vezes porque são recrutadas e usam cintos com munições e espingardas.
Bom, essa é de facto uma realidade muito triste e que existem em muitos conflitos violentos, que é a instrumentalização das crianças, seja como vítimas, seja com o recrutamento para este tipo de guerras. Eu acho por isso que aquilo que está a ser feito na direção correta. O Governo tem tratado da vertente securitária, nomeadamente com o apoio do Ruanda. O Ruanda tem uma presença muito forte em Cabo Delgado, num acordo que existe entre Moçambique e Ruanda, com forças ruandesas no terreno, e, portanto, o governo de Moçambique tem estado a lidar com este tema. Não é um tema das Nações Unidas, portanto, é um tema do Estado, e está a ser tratado. Percebe-se que os níveis de segurança melhoraram. Mas há outra dimensão que tem a ver precisamente com os jovens e com as crianças. E essa é a razão pela qual é tão importante que duas coisas aconteçam: educação e emprego. A melhor forma de travar qualquer potencial de recrutamento do Daesh e das forças extremistas junto de jovens e de crianças é assegurar que as crianças podem ir à escola, têm condições para ir à escola e que os jovens têm emprego. E, portanto, este é o ponto que eu tenho feito em termos de apelo à comunidade internacional. E tenho feito, aliás, de uma forma que não é até muito diplomática. Tenho sido, aliás, muito cru na forma como tenho falado sobre isto. Não é aceitável que, porque existem duas crises que são muito sérias, que são extremamente graves, que é Gaza e a Ucrânia, que de repente se esqueçam outras crises que não desapareceram do terreno, apenas desapareceram da discussão internacional e da discussão mediática. Exatamente. Exato. E, portanto, eu acho que é fundamental que a comunidade internacional olhe para Cabo Delgado na vertente de desenvolvimento. Porque a vertente securitária, essa é matéria que está a ser tratada pelo Governo, é uma questão de defesa e de segurança. Mas essa vertente não vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Porque é preciso endereçar as causas profundas também da crise. E as causas profundas destas crises também estão ligadas à situação de vulnerabilidade. E, portanto, eu insisto no ponto, e tenho dito isso de uma forma até muito enfática: a comunidade internacional tem de mobilizar mais apoio financeiro para Cabo Delgado, para o acesso à educação, para o acesso à saúde, para as infraestruturas, para as estradas, porque não se pode ter agricultura sem depois distribuir os alimentos, sim, os produtos agrícolas, nos barcos, porque não se pode pescar sem existirem barcos, não se pode distribuir o pescado sem haver mercados. Portanto, há um apoio que é decisivo e que não pode haver qualquer tipo de hesitação. E ainda por cima, como se tem visto com este projeto da UNOPS, isto funciona. Podia não funcionar, mas funciona. Bastou o Governo ter vontade política, o Banco Mundial ter atribuído financiamento e a UNOPS ter sido envolvida na concretização para que, em apenas 2 anos, 140 infraestruturas se possam construir com este enorme impacto. E, portanto, eu espero sinceramente que, quando temos novas crises, como é o caso, exista esforço adicional e não uma substituição do apoio a uma crise pelo apoio a outra crise. E acho que esta dimensão é uma dimensão importante, é para isso que existem políticas de cooperação para o desenvolvimento. Ainda por cima, Cabo Delgado é uma província com um enorme potencial. Um potencial agrícola, um potencial energético, um potencial turístico, um potencial de economia azul e um potencial humano, porque existem milhares e milhares de jovens e de crianças que são o futuro de qualquer país. É verdade, e fala desse potencial, desses vários potenciais, na verdade, de Cabo Delgado, que se encontra numa espécie de limbo em termos de desenvolvimento, ou numa visão até mais otimista, se quisermos, com desenvolvimento intermitente. Por causa dos ataques, em 2021, a petrolífera francesa Total Energie suspendeu o megaprojeto que tinha de gás natural em Palma, no valor de 20 mil milhões de dólares, o que seria muito importante para a região, naturalmente,
Filipe Nyusi, portanto o presidente moçambicano, garante agora que já não é uma questão de saber se o megaprojeto será retomado, mas quando ele virá a ser retomado. Falou há pouco da taxa de desemprego e eu tenho aqui um número que é inquietante, de facto. Em 2022 essa taxa de desemprego ultrapassava os 18%, sendo particularmente alta entre os jovens, e daí também a serem aliciados e a acabarem por corresponder a esse chamamento, a esse recrutamento dos insurgentes e dos terroristas. E esta situação foi agravada, dizem os números oficiais, pela pandemia, mas também naturalmente por esta situação de instabilidade e de insurgência e de ataques terroristas em Cabo Delgado. O presidente moçambicano, em final de mandato, afirmou recentemente que a ação das várias forças de defesa, portanto de Moçambique, permitiu acabar com praticamente todas as bases dos grupos terroristas que operam em Cabo Delgado, que se limitam agora, e estou a citar, a andar no mato. Filipe Nyusi assegura mesmo que essas forças conseguiram desativar os terroristas de todas as vilas e aldeias que haviam sido ocupadas. Continuo a citar, destruíram praticamente todas as bases fixas do inimigo, tornando-os nómadas, e colocaram fora de combate muitos extremistas violentos, incluindo alguns dos seus principais dirigentes. Eu só pergunto se esta não será também uma proclamação demasiado otimista, porque nós sabemos que poderá haver um período de maior contenção dos insurgentes, dos extremistas, dos terroristas, mas depois pode haver um recrudescimento da situação, como aconteceu depois de um ano de relativa acalmia, que foi o ano passado. A primeira metade deste ano pode não ser comparável a períodos mais sangrentos em Cabo Delgado. No entanto, os ataques regressaram. Não lhe parece que há aqui um excesso de otimismo por parte de Filipe Nyusi? Eu me imagino, não quero estar a comentar as declarações do Presidente da República, Filipe Nyusi, com quem tenho uma excelente relação e com quem tive uma reunião, uma vez mais, muito calorosa esta semana. O ponto é este. Claramente a situação melhorou. E isso deve dar confiança às pessoas. Não está, obviamente, ainda debelado, e por isso não se pode esmorecer na questão de segurança e de proteção das pessoas, mas é preciso dar confiança. E isto é muito importante porque aquele 1 milhão de pessoas que saiu tem que ter condições para regressar. Não vai ser possível desenvolver os vários distritos, os 17 distritos de Cabo Delgado, se as pessoas se concentrarem, como estão hoje concentradas, em 2 ou 3 ou 4 distritos no sul de Cabo Delgado. Portanto, nós precisamos de criar condições para que as pessoas regressem a casa. E regressando a casa, as pessoas só regressam a casa se 2 ou 3 condições estiverem verificadas. Se a situação de segurança melhorar, e mesmo que não esteja totalmente controlada, pelo menos que dê garantia ou confiança suficiente às pessoas de que podem regressar a casa, porque existe também proteção no terreno, que as forças de segurança estão lá. Em segundo lugar, as pessoas só podem regressar a casa se estiverem em casa. As casas foram destruídas. As pessoas só podem regressar a casa se houver escolas, e as escolas foram destruídas. Só podem regressar a casa se houver centros de saúde, e foram destruídos. E só podem regressar a casa se houver uma expectativa de emprego, para que não exista o risco de mais recrutamento. E por isso é a altura também do setor privado investir. E eu gostava de dizer isto de uma forma também muito enfática. O setor privado e os investidores internacionais está na altura de regressarem a Cabo Delgado. É muito importante que exista uma expressão de confiança da comunidade internacional, e não é apenas dos doadores, não é apenas dos doadores Estados, governos. É também importante que os investidores privados possam regressar, porque isso é fundamental para que as pessoas tenham emprego e tenham acesso ao seu bem-estar. E, portanto, eu acho que estamos aqui numa situação que é de um equilíbrio difícil de estabelecer, que é, por um lado, não criar uma ideia de que o problema está resolvido, porque não está, mas, ao mesmo tempo, não criar uma ideia de, porque o problema não está totalmente resolvido, que isso deve servir de desculpa para que não se trate do investimento na economia. E eu penso que o Presidente Nyusi tem procurado transmitir esta ideia. E eu pude verificar no terreno que a vontade dos deslocados internos é voltar a casa. Não há coisa pior
coisa pior do que sair de casa é perder os nossos familiares. E muitos deles perderam os familiares e viram coisas inimagináveis. Mas a segunda coisa é mesmo ter que fugir de casa. É onde nós temos a nossa afinidade e a nossa relação primordial. E as pessoas querem regressar a casa. Eu conversei com as pessoas, elas querem regressar a casa. Portanto, eu acho que é importante que a comunidade internacional se mobilize e, ao mesmo tempo, que tenhamos noção que, como se costuma dizer, está tudo ligado. Não é possível lidar com o tema do desenvolvimento e da segurança sem lidar com o tema da mudança climática e da resiliência climática. Ora, Moçambique está nesta encruzilhada enorme. É um país que tem um potencial enorme nas energias renováveis, na descarbonização, na economia verde e na economia azul. Portanto, é um dos países que mais pode contribuir para a descarbonização de África, produzir energia solar, produzir energias renováveis que possa ser exportada para o continente africano, ao mesmo tempo que é um país que tem muito pouco investimento do setor verde no país e, portanto, muito do setor privado na área das energias renováveis deveria estar a olhar mais para Moçambique e, finalmente, é daqueles países que menos emite CO2, mas é dos que mais consequências sofre com a mudança climática. E, portanto, eu acho que também é muito importante olhar para a resiliência climática. Eu tive a conversa com o Presidente Nyusi e com vários ministros e estivemos precisamente a conversar de possibilidades futuras de trabalho da UNOPS na área das infraestruturas, porque nós provamos que é possível fazer até em contexto muito difícil, com Cabo Delgado, mas a perspectiva que temos no diálogo com o Governo é de poder, no futuro, alargar a nossa operação. É evidente que, havendo eleições, nós não podemos garantir nada em relação ao futuro, a democracia funcionará, mas o que era importante era, com o Governo que está neste momento de turno, que esse Governo soubesse, da minha parte, da nossa parte, que a nossa vontade é ficar em Moçambique e ir além do trabalho que estamos a fazer em Cabo Delgado. Portanto, para lá do final do próximo ano, qual é a taxa de execução desde que a UNOPS assumiu a liderança do apoio em Cabo Delgado? Qual é a taxa de execução destes 143 projetos aos dias de hoje? Os projetos na área social, no pilar social, estão praticamente todos executados. A vertente, como eu lhe disse, há dois pilares. O pilar socioeconómico está com uma execução muito elevada. O pilar das infraestruturas só agora é que vai ter a execução plena, por uma razão que as pessoas perceberão. Quando se faz uma escola ou um hospital ou um sistema de água, há uma fase inicial que é o desenho do projeto, é preciso contratar os equipamentos e as empresas para a execução da obra e depois há a parte de execução da obra. Nós estamos neste momento em fase de execução de toda a obra. Portanto, não temos toda a obra entregue, mas toda a obra que estava prevista já se iniciou. E por isso eu posso dizer, com um nível muito grande de segurança, que está previsto que até ao final do próximo ano, olhando para a execução da obra que temos neste momento, é bastante seguro poder afirmar que até ao final do próximo ano entregaremos toda a obra, a não ser que algum imponderável aconteça, como um desastre climático ou, de repente, uma insurgência de insegurança num distrito onde não se estava à espera. E de facto Moçambique é propenso a ambas as situações, em relação à segunda, principalmente em Cabo Delgado. Mas mesmo assim não me consegue dar um número sobre a taxa de execução, porque na verdade vai ser tudo de enfiada no fundo e em simultâneo. Sim, é isso, é o que está previsto. O que me disseram da minha equipa, o que tivemos a olhar, é que entregamos agora, por exemplo, o primeiro centro de saúde, e estamos a concluir a primeira escola e agora já está previsto nas próximas semanas entregar mais 20 escolas. Portanto, metade das escolas previstas serão entregues durante este ano ainda. Portanto, a execução, porque não há derrapagem, porque só estava previsto entregarmos a obra no final do próximo ano. Sim. Portanto, no fundo está a haver uma boa execução. Será, portanto, uma boa enxurrada de entregas nos próximos meses. Uma última pergunta, antes de fazermos a pergunta da praxe do Mundo a Seus Pés. Temos falado muito do Ruanda. O Ruanda está, de resto, a reforçar o contingente atual de mais de 2.500 militares que combate esse contingente dos grupos insurgentes em Cabo Delgado. Isto foi um anúncio de Filipe Nyusi após uma reunião recente com o seu homólogo ruandês.
Já falámos aqui da importância do Ruanda, e é uma importância tanto maior quando se sabe que a SAMIM, a Missão de Manutenção de Paz da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Cabo Delgado, estabelecida em 2021, está num processo de retirada, de saída, um processo que foi iniciado em abril e que deverá ficar concluído já no próximo mês, o que significa que o Ruanda, que aliás também já pediu mais financiamento à União Europeia, portanto há aqui mais um player em jogo. Portanto, o Ruanda assume aqui uma importância crucial e ainda mais enfática com a saída da SAMIM. O que é que nos pode revelar das conversas que manteve hoje mesmo, à data em que estamos a falar, com o Primeiro-Ministro e os ministros ruandeses? Eu na conversa com o Primeiro-Ministro Nigirente e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Ministro das Finanças, estive essencialmente centrado no próprio Ruanda, mas é evidente que foi transmitido, até porque souberam que eu estava a chegar de Moçambique, foi transmitido o enorme empenho que tem em continuar a apoiar a Moçambique neste contexto. O Ruanda é um player decisivo em África e há obviamente uma questão simbólica também associada ao Ruanda. O Ruanda enfrentou um genocídio há 30 anos. Não, faz exatamente este ano 30 anos. Eu estive hoje, fiz questão, como é evidente, de ir ao memorial e de recordar aquelas imagens trágicas em que apenas 3 meses morreram mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, foi uma tragédia inimaginável, que foi ontem, foi há 30 anos. 30 anos é muito pouco tempo na história de um país. E a verdade é que o Ruanda conseguiu, sob a liderança do presidente Kagame e com o envolvimento de toda a gente, conseguiu, nos últimos 30 anos, não só lidar com o trauma profundo de um genocídio que, obviamente, teve contornos de enorme violência, como além disso conseguiram desenvolver reformas e iniciativas que posicionaram o Ruanda como um player importante na atração de investimento e no relacionamento externo. Eu tenho verificado hoje durante o dia, nas reuniões que tive e em algumas visitas que tive, o poder de convocatória e de atração que o Ruanda tem para empresas internacionais, o esforço que tem feito muito significativo nas infraestruturas, todo o tipo de infraestruturas na área dos transportes, da energia, na área da agricultura, na área da biotecnologia, na área da saúde. Portanto, é um país que, apesar de ter tido que enfrentar uma crise que tem uma natureza tão profunda que deixa sempre marcas, apesar disso conseguiu não só serzir a sociedade, ir religando a sociedade, mas olhar para a frente. E, portanto, é um país que tem uma história extraordinária, com uma coragem incrível da população, os milhares de órfãos, porque como as pessoas se recordarão, e às vezes nós preferimos esquecer, e portanto isto foi há 30 anos, preferimos esquecer, mas as crianças, praticamente todas as crianças perderam os seus pais e mães, e portanto estamos a falar de uma geração que teve de aprender a viver uns com os outros e a encontrar paz. E além disso está a ajudar os outros na paz. E portanto eu tenho um enorme respeito pelo esforço que o Ruanda tem feito, porque teve que lidar com uma situação traumática, desenvolveu-se, está a crescer, está a prosperar e está a ajudar os outros países. E portanto o facto de estarem em Moçambique, por exemplo, a apoiar Moçambique numa relação sul-sul, é um sinal muito, muito positivo. Eu estive no Ruanda hoje com o objetivo de reforçar a nossa parceria. O Ruanda está muito empenhado na área das infraestruturas. A UNOPS tem estas competências na área da água, da energia, dos hospitais, das escolas, e portanto a expectativa que temos é de cooperar
na concretização de infraestruturas no futuro. Muito bem, sobre essas infraestruturas e essa parceria com o Ruanda poderemos falar mais adiante, numa outra edição. Exatamente. A fechar esta edição, a pergunta da praxe do Mundo a Seus Pés: se neste momento o Jorge Moreira da Silva pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições orçamentais ou de outra ordem, para onde é que iria e porquê? E agora vou acrescentar também mais uma ponderação, que é em trabalho ou em lazer, sendo que, como já vimos, nas últimas semanas e meses tem viajado bastante em contexto laboral. Pois, eu direi que se é viajar para contexto de lazer, isso aí é viajar para Sagres, que é onde eu gosto de passar o tempo e fazer windsurf e nadar, e portanto eu direi que a viagem que mais me apetece fazer em termos de lazer, e já conto os dias para poder fazê-lo no verão, é Sagres. Em termos de trabalho, há um destino onde me é muito difícil ir, mas que tenho de ir e estou empenhado em consegui-lo, é Myanmar. A razão pela qual eu tenho estado nestes países todos de conflito é porque eu tenho que estar onde está a minha equipa. Eu não sinto que possa liderar uma organização que tem 6.000 pessoas, em que 500 estão em Copenhaga, onde é a base da UNOPS, e 5.500 estão no terreno, e 50% estão em países em guerra e em conflito, e eu estar confortavelmente em Nova Iorque ou em Copenhaga. Portanto, eu tenho que estar onde estão as pessoas. Não é possível liderar uma organização sem perceber os projetos e sem perceber aquilo que as comunidades locais esperam de nós. Portanto, tenho andado por todo lado, como sabe. Myanmar, porquê? Porque é o país onde a UNOPS tem a sua maior operação, são 500 pessoas, e onde é muito difícil, de facto, estar presente, porque existe um regime que não está reconhecido internacionalmente. Fez a 1 de fevereiro a junta, e é sempre difícil. E é sempre difícil apoiar o país sem estar a apoiar um regime. Nós temos conseguido fazer isso em Myanmar, como conseguimos no Afeganistão. Nós estamos a apoiar as pessoas, não a apoiar os regimes. E eu tenho conseguido, sempre que faço essas visitas, comprovar que é perfeitamente possível apoiar as pessoas sem que isso necessariamente nos leve a entrar em algum tipo de transação política com regimes que não estão reconhecidos. Ora, eu já fui ao Afeganistão, já estive em Gaza, na Ucrânia, tenho estado em muitos contextos de conflito, como agora no Afeganistão, em Cabo Delgado, mas ainda não estive em Myanmar, e portanto eu direi, em termos de, não sei se vai ser possível fazê-lo no curto prazo, porque há sempre dimensões que é preciso ponderar, mas eu direi, um sítio onde eu tenho a certeza que terei de ir, porque é lá que está a minha gente, em Myanmar, porque temos 500 pessoas da UNOPS em Myanmar, e eu preciso estar com a minha equipa, portanto eu espero ir obviamente a Myanmar também. E Myanmar bem precisa, porque a 1 de fevereiro completaram-se 3 anos sobre mais um golpe militar, e aquilo tem estado bastante grave, não apenas para a população maioritariamente budista, mas também a perseguição aos Rohingya, a minoria muçulmana no estado de Rakhine. Portanto, Sagres e Myanmar parecem-me dois ótimos destinos por razões diversas. Obrigado, muito diversas. Obrigado, Jorge Moreira da Silva, Subsecretário-Geral da ONU e Diretor Executivo da UNOPS, a Agência das Nações Unidas para as Infraestruturas e a Gestão de Projetos. Obrigado também à Salomé Rita e ao João Luís Amorim pelo apoio técnico, e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá! Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.